Juliana Silva Vargas é nascida e criada no Brasil, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. Trabalha com direito desde os 17 anos. Após atuar no Brasil, passou um ano nos Estados Unidos, também trabalhando com direito, mas desta vez na área de imigração. Ela se apaixonou pelo assunto. Depois, se mudou definitivamente para a Inglaterra. A empresa foi criada em 2017 com o desejo de facilitar e prestar serviço de qualidade, principalmente à comunidade de língua portuguesa na Europa. O escritório oferece serviços como rotas de imigração e execução dos processos de visto para imigração para a Europa. No futuro, a empresa pretende se expandir cada vez mais para os países da Europa e fora do continente e se tornar o número 1 no ramo de vistos. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje a minha convidada é a Juliana Silva Vargas, empresária, empreendedora e fundadora da Vargas Consultancy. Ela fala diretamente de Londres, na Inglaterra. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda ao programa. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua gentileza em nos atender. Para começar esse bate-papo, essa conversa, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público um pouco dessa caminhada, dessa jornada. Em que momento você decide sair do Brasil, se arriscar no exterior? E como foi sua chegada aí na Inglaterra, em Londres? Conta pra gente. É uma decisão grande, uma mudança grande, mas que com certeza vale a pena. Então, um ano após a minha graduação no Brasil, nós decidimos que iríamos passar um ano fora do país para obter um pouco de experiência, aprimorar uma segunda ou terceira língua e, passado esse ano, nunca mais quisemos retornar. Então, acabou virando uma decisão permanente. A acomodação aqui, né, se acostumar a um novo país é muito diferente, principalmente por conta das questões culturais, de clima, mas se torna uma segunda casa, com certeza. E eu sempre falo que ser imigrante é dar uns passos para trás para poder dar muito mais para frente. Perfeito. Agora, não me parece uma tarefa fácil estar em outro país, ter de se adaptar justamente a esses aspectos que você disse, língua, um clima diferente, uma legislação também que em muitos aspectos se difere da brasileira. Como e quando foi que você tomou a decisão de empreender, né? Criar sua própria empresa, a Vargas Consultancy? Bom, na verdade, eu acho que ser empreendedor está no sangue, né? É uma questão de família, mas eu acredito que para tudo que a gente vai fazer na vida, se você conseguir se relacionar com aquela atividade, se você já tiver passado por aquela experiência, você consegue desenvolver isso com muito mais qualidade. E sendo imigrante, eu percebi que existe algumas dificuldades que a gente nem consegue imaginar quando a gente se prepara para sair do Brasil, né? Então, pensando nessas dificuldades que existe quando a gente sai daí e no mercado de pessoas cada vez maior saindo do Brasil, né? A imigração é uma coisa cada vez mais comum e pensando que eu tinha uma solução melhor do que o mercado tinha para oferecer, uni tudo o útil ao agradável e a gente abriu a empresa sempre baseada em muita empatia, em entender que o que aquela pessoa está passando hoje, eu já passei e que a gente tem que ajudar ela a encontrar o outro lado, né? Para ela de fato ter duas casas. Muito bom, Juliana. Agora eu quero me aprofundar um pouco nesse trabalho que você vem desenvolvendo, que tem ajudado tanta gente. Quais são os serviços mais prestados e por qual razão você conseguiu se destacar nessa área? Bom, nosso serviço ele é segmentado em três partes, basicamente, tá? Eu sou advogada no Brasil, então a gente faz toda a parte preparatória jurídica no Brasil, para quem quer imigrar. E eu sou advogada em Portugal, então a gente trabalha com imigração para Portugal e assessora de imigração na Inglaterra. Então nós temos esses dois caminhos para quem quer sair do país. E dentro desses dois países, a gente consegue fazer vistos para as pessoas, né? Então, quando você quer sair do país, não necessariamente você tem tudo o que você precisa. Então, a gente tem que encontrar a melhor rota. Então, a gente trabalha com vistos de estudante, de trabalho, de investimento, de empresa,
trabalhamos com cidadanias europeias. Então, a gente tenta pegar ou aquele indivíduo ou aquela família, conversar, entender o histórico e verificar qual é a opção que a gente consegue oferecer para aquela pessoa, tá? E em termos de diferencial, eu acho que o mais importante é, de fato, assim, claro, além do conhecimento técnico e da experiência, que isso é obrigatório, é ter essa empatia e esse olhar de parar, ouvir a pessoa, entender que às vezes naquele mínimo detalhe tá ali a solução que ela precisava para poder morar fora. Então, é realmente, a minha consultoria é voltada para ouvir as pessoas e encontrar soluções. Agora, Juliana, muito se fala em relação a uma cidadania europeia, né? Muitos brasileiros têm esse desejo, esse sonho. Para muitos não é uma tarefa fácil, porque é preciso reunir documentos, informações, ter uma assessoria especializada. Conta para a gente, quais são os requisitos básicos, o que é preciso ter para conseguir dar entrada em um pedido junto ao órgão responsável de algum desses países que você trabalha? Então, existe basicamente duas rotas, tá? Ou você tem direito a uma cidadania por família, né, por nascimento, então você é neto de um português, ou filho de um português, ou enfim, filho de um britânico. Esse caminho é o caminho mais comum, né? Muitos brasileiros são dependentes de italianos, então esse é o caminho mais comum. Nesse caso, é uma situação de verificar se realmente nenhum desses antepassados renunciou à cidadania, juntar a documentação e entrar com pedido. Mas eu acredito que o mais interessante para os brasileiros é que, para aqueles que não têm isso, né, na linhagem de sangue, existem outras soluções para chegar numa cidadania. Então, a maior parte dos países da Europa, eles têm vistos de residência, né, por exemplo, visto de estudo ou visto de trabalho, pelo qual, depois de, via de regra, 5 anos de residência, você pode tirar a cidadania daquele país. Então, mesmo para aqueles que não nasceram com esse direito, é possível adquirir por meio de uma outra rota. Perfeito. E nesse caso, dessa ausência de ligação familiar que permitiria essa cidadania, nesse caso que você acabou de exemplificar, os trâmites eles são muito morosos, demorados, ou é possível agilizar ainda mais se a pessoa tiver recurso para, por exemplo, adquirir um imóvel no país? Em termos de residência, tá? A velocidade de resolução dos problemas na Europa é muito mais rápida do que no Brasil. Então, o visto de residência pode ser obtido muitas vezes em 2 semanas, tá? Para que você possa morar num país com todos os direitos sem ainda ser cidadão. Cidadania varia, se você não tem por família, né, de 1 ano a 5 anos, dependendo do tamanho do seu investimento, ou qual rota você escolheu. Então, é relativamente rápido, assim, para uma família ou para um individual no Brasil, ter uma segunda cidadania tem uma série de vantagens. Essa pessoa vai poder ter aposentadoria em 2 países, opções de investimento, acesso a bens e serviços que talvez não tenha no país de origem. Então, por exemplo, ter acesso à saúde pública da Inglaterra é um privilégio sem tamanho, ou a educação pública na Inglaterra também, que se equipara muito facilmente à educação privada no Brasil. Então, dependendo da rota, você pode chegar nessa cidadania de 1 a 5 anos, e mesmo antes disso, enquanto você tiver sua residência, você pode usufruir de todos os benefícios que o cidadão teria. Agora, Juliana, é nítido, né? Você é muito jovem, muito preparada, fala muito bem, muito articulada, e certamente esses ingredientes fazem a diferença na hora em que alguém procura os seus serviços. Mas eu observo que existem vários bons profissionais no mercado, várias agências e escritórios que têm ajudado esses brasileiros que têm esse desejo, né, de conseguir ou um visto de trabalho, de moradia permanente, ou até a cidadania de algum país europeu. Mas você conseguiu vencer e se destacar aí no Reino Unido e também prestando esse serviço para brasileiros que têm esse sonho. Qual é o diferencial da Vargas Consultancy em relação aos demais escritórios que prestam serviços semelhantes? Primeiramente, muito obrigada pelos elogios, pelo jovem principalmente, né, que você sabe que esse faz diferença.
Eu realmente acredito que a diferença é a empatia. É não tratar um terceiro como apenas um cliente. É uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem desejos. Então, ser responsável com a vida daquela pessoa, mesmo se for para dizer um não, que você diga a ele com conhecimento técnico, explique, que a pessoa fique esclarecida de quais são as possibilidades para ela. Então, se eu tivesse que dizer em uma palavra qual é a diferença da minha consultoria, eu realmente diria que é empatia. Eu realmente me importo com as pessoas e quando você ouve, a pessoa sente que ela tem espaço. E eu acredito que escolher um advogado, escolher um profissional, vai muito disso, vai muito de você acreditar e sentir confiança naquela pessoa. E eu acho que você dar espaço para a pessoa falar e ser ouvida é o que constrói esse tipo de relação. Perfeito, muito bom, gostei da conversa, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo sorte e sucesso nessa caminhada, que você possa ajudar cada vez mais brasileiros a realizarem esse sonho de morar na Europa. Então, Juliana, parabéns mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Eu conversei com a Juliana Silva Vargas, advogada, empresária, empreendedora e fundadora da Vargas Consultancy. Ela falou por videoconferência, afinal, ela mora em Londres, na Inglaterra. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.